nossas Bíblias no Salmo 1, tem sido o salmo do nosso estudo. Deus tem usado para falar conosco, para nos confortar, nos alimentar, nos renovar, nos corrigir, nos ensinar sobre si mesmo, sobre a sua vontade, para o louvor do seu nome e nosso bem. Nós vamos falar hoje no verso 3, especialmente. Então nós vamos ler todo ele ou citar para quem já está sabendo dizer de cor, e vamos dar ênfase à lição do verso 3. Então você na leitura já presta atenção ali. Nós vamos falar sobre essa metáfora da árvore. A árvore é a vida do justo. O tema é esse: a árvore é a vida do justo. Nós temos visto que o Salmo 1, que é a introdução do livro dos Salmos, é um salmo que define o que é o justo, caracteriza, mostra as diferenças inconfundíveis em relação ao ímpio, ao perverso, a pessoa que não tem Deus, não tem Jesus, não tem salvação. E ele vai fazendo isso desde o início. O justo é o homem feliz, e ele é feliz porque Deus fez ele ser alguém que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e tudo mais. Nós vimos isso. Aí nós vimos também o que é essa felicidade. Essa felicidade é Deus, é Cristo, é sua palavra, e é, no caso aqui, a vida que tem essa relação com Deus, com o verdadeiro Deus. Portanto, a felicidade verdadeira não depende das circunstâncias, mas da nossa relação com Deus e do que nós somos nessa relação. Se a minha relação é uma relação de filho, eu sou feliz. Mas se a minha relação é uma relação de rebelde, de inimigo de Deus, não pode ser uma pessoa feliz, né? Então, falamos sobre isso e, por último, tivemos 2 sermões no verso 2, mostrando que o justo, no lugar de andar no conselho dos ímpios, ele tem o prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Então, a satisfação, a alegria de uma pessoa que de fato nasceu de novo é Deus e a sua palavra. Não há como você se relacionar com Deus sem ser por meio da palavra dele, não tem como, senão você não o conhece. Por isso, o justo tem prazer na lei de Deus. A lei é os 10 mandamentos e ela é a base de toda a Escritura. Então, o justo tem prazer em conhecer a vontade de Deus para agradar o coração de Deus. É o seu Deus, é o seu Pai bondoso, é o seu Senhor, é o seu Salvador. Então, o justo medita. Meditar é um exercício de estudo, de pesquisa, de busca pelo conhecimento completo dessa lei, dessa palavra, para pôr em prática e conduzir a vida de acordo com toda essa vontade. O justo, então, tem prazer na lei de Deus, porque pelo prazer, pelo seu Deus, ele quer conhecer o coração de Deus. E ao conhecer o coração de Deus, ele quer agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando se tem fé, a pessoa vive nessa direção. Hoje, então, vamos falar sobre a vida do justo comparada a uma árvore. Nós vamos ver sobre isso, depois nós vamos avançar um pouco mais sobre a palha, que é a vida do ímpio, né? Que são os contrastes desse texto. Então vamos juntos no Salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor,
mais uma vez por tua paciência, por teu amor, tua graça e misericórdia. A misericórdia que se renova, as misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós estamos tendo o privilégio deste dia santo, dia de adoração, de culto, dia de experimentarmos do Senhor de uma forma singular. Ajude-nos, ó Pai, para que nossos pensamentos, sentimentos e vontades não estejam transformando esse dia em algo como outro dia qualquer ou até inferior a outro dia, onde nos alegramos mais em outras atividades do que em cultuar ao Senhor, em pensar no Senhor, em estudar a Tua Palavra, em falar sobre o Senhor. E ajude-nos para que isso também esteja ocorrendo agora, uma disposição sem preguiça, sem desânimo, sem indiferença, pelo contrário, com total satisfação e alegria no Senhor, esteja acontecendo agora a partir da leitura que tivemos e na certeza de que ouviremos a Tua voz. Nós dependemos completamente do Senhor, do Teu Espírito. Sabemos que esse é um exercício, humanamente falando, totalmente frágil, porque nós somos frágeis, tanto quem prega quanto quem ouve. Nós somos frágeis nas nossas orações, frágeis para lermos a Tua Palavra, para cantarmos, para ouvirmos a Tua voz, como o Senhor merece. Nós somos frágeis, mas nossa força é o Senhor. E nós reconhecemos isso, por isso clamamos a Ti. Não nos abandones, não nos deixe ouvir a Tua mensagem com dureza de coração, com orgulho, com incredulidade, com soberba, com preguiça, com desânimo, com tristeza, com pesar. Pelo contrário, renove-nos e nos dê a bênção de experimentarmos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Árvore e palha são bem diferentes. A árvore tem raízes, beleza, vida, crescimento, desenvolvimento e fruto, enquanto que a palha é o contrário. A palha não tem raízes, a palha não tem vida, a palha não cresce, não desenvolve, não dá fruto. Enquanto a palha é o contrário, a árvore é uma planta grande e lenhosa, desenvolve madeira, lenha, né? Lenhosa. Geralmente com um único tronco que se ramifica e forma uma copa de folhagem bela, cada árvore com a sua beleza. E não se orgulhe em dizer, eu não acho as árvores belas. Não se orgulhe, as árvores são belas. Imagina um mundo deserto. Já imaginou? Um mundo horrível, né? Então você percebe que as árvores são belas, de belezas incalculáveis. E a palha não. A palha é um caule seco de cereais que sobra após a colheita do grão. Um caule seco. Alguns estudiosos acreditam que as árvores antes do dilúvio eram maiores e viviam muito mais tempo. Eu já vi algumas informações, não sei se são verdades, de regiões que pareciam montanhas assim enormes, e eles dizendo, isso aqui era uma árvore antigamente. Se são ou não, o fato é que no ser humano a gente sabe que houve uma mudança, e nos animais também, após o dilúvio. Deus exerceu um juízo ali no dilúvio, e a vida humana mudou. Por exemplo, o tempo do ser humano na Terra chegava antes do dilúvio a 900 anos, 900 e tantos anos. Após o dilúvio, Deus disse que a vida humana na Terra seria no máximo 120. Porém, em outra passagem, o texto vai dizer que a vida humana, a média é 70, 80, esticando, e mesmo assim, depois disso, é canseiro e enfado. Não é? Então, você vê como a vida humana reduziu muito a média.
E quando a gente olha estudos recentes da nossa geração, uma coisa assustadora é que nossa geração tem vivido menos, tem morrido muitos jovens. As pessoas vão vivendo um estilo de vida tão distante de Deus que tem morrido cedo, muitos com 20 anos, às vezes antes disso, pouco depois, já têm perdido suas vidas. Mas apesar, irmãos, do juízo de Deus sobre o mundo, lá no dilúvio, as árvores mais antigas, por exemplo, a sequoia gigante, ainda desenvolve a altura, a mais antiga que existe, desenvolveu a altura de 84 metros. E tem um volume em metros cúbicos, pela circunferência e tudo mais, de 1487 metros cúbicos. Tem um engenheiro aqui, deve me ajudar a confirmar a minha pesquisa. Dá uma média de você pegar uma piscina olímpica e tentar cortar essa árvore toda e encaixar numa piscina olímpica de 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 de profundidade, passa do meio da piscina. Passa do meio da piscina. Se for falar de transporte, né, tem profissionais aqui do transporte, uma carreta com 100 metros cúbicos seriam 15 carretas para transportar uma árvore dessa. Ela não existe aqui no Brasil. Dá para você ter uma noção do tamanho desse gigante depois do dilúvio? Eu sou fãzaço de uma árvore que eu conheci recentemente, que é a baobá. Baobá existe na África, em regiões áridas, em Madagascar, e ela é chamada de árvore da vida. Ela tem um desenho meio desajeitado, é toda engraçadinha, ela é toda gordona assim. Gordo não é um adjetivo para árvore, né? Mas ela é assim, diferente das outras árvores. E é desse jeito, toda larga, enorme, no seu caule, porque ela armazena internamente, ela é oca por dentro e armazena até 120 litros de água saudável para o ser humano, para os animais. Há muitas histórias de pessoas na África que mataram sua sede e viveram e não morreram por causa da baobá. E quase tudo nela é comestível. A folha verde dela é saudável. O pó da fruta, o pozinho da fruta é saudável, rico em vitamina C. A semente dela tem proteínas, a semente da fruta tem proteínas, fornece óleo. E o espaço dela é tão grande que falam de famílias que já se protegeram ali na baobá, se esconderam em momentos difíceis de perseguição e tudo mais. Alguns documentários falam a respeito disso. E por isso a baobá tem esse nome, né? Árvore da vida. E ela chega a viver mais de 1000 anos. Já pensou uma árvore dessa depois do dilúvio? Mais de 1000 anos. Quantos tipos de árvores, quantos tipos de frutos, né? Eu estava mostrando para o César essa semana onde eu cresci, a região onde meu pai comprou um sítio, ao lado do sítio do meu pai, o sítio do meu avô, região enorme, tudo frutífero e tal. Eu cresci e pensando nesse texto, eu lembrava da minha infância. Que infância, as minhas crianças não têm a felicidade que eu tive. Todos os dias eu saía da cidade e eu estava no sítio do meu pai a 3 quilômetros a pé. Eu ia ou com os irmãos ou sozinho, eu já ia para trabalhar lá no sítio e tal. E o outono era maravilhoso. Você imagine um sítio, tanto o nosso quanto do meu avô, cheio de jaqueiras de várias espécies, dura e mole, jaca dura e mole, aí cajueiro de vários tipos,
vermelhos, amarelos. Aqui eu nunca vi caju que preste. Os caju mirrados, esse povo não sabe o que é caju, não. Caju era na minha terra. Coco verde, irmãos. Tomava coco verde de todo tipo. Todos os dias de grátis ali da terra brotando. Tem até uma história interessante. Experiência, é fato. Meu pai levou a gente para limpar o sítio um período lá. E a gente foi de manhã e esquecemos de levar a água. E meu pai era uma espécie de general na hora de colocar as coisas lá. Vai começar o serviço aqui, só sai quando terminar. Aí a gente tá lá cuidando das coisas da plantação, próximo aos coqueiros. E aí minha irmã, tô com sede. Eu disse, eu também tô. Falar com o pai para ir lá embaixo. Pegar essa água não vai acontecer. Aí eu lembro que eu disse, eu vou orar, pedindo a Deus. Como que viria uma água naquela hora? E eu sei que eu orei e o coco verde lá de cima soltou na mesma hora. Pá! E lascou o suficiente só para eu tomar água. Você acredita num negócio desse? O Glauco não acredita, você... Tem nada de pentecostal, irmão. Isso aqui é Bíblia. Deus atende a orações, irmão. Você está incrédulo. E mangueiras, manga de tanta espécie a gente tinha lá. Aquelas manguinhas pouquinho, né? Chama, tem a mangueira ali, toda morta aquela mangueira. Quando põe, tão pouco, né? Quando dá o fruto, aquela é a coquinho, aquela mangueira ali. As nossas mangueiras só dava assim de quebrar o galho, enchia tudo. E aí tinha manga espada, vocês conhecem esses nomes, né? Coquinho, espada. E meu avô tinha uma mangueira que eu até hoje assim, já rodei lugares, já vi em supermercados, já pesquisei, mas nunca achei uma mangueira daquela, uma mangueira enorme, enorme, enorme. Eu fui na última vez que fui lá no sítio, fui lá para ver essa mangueira, ela estava lá, do mesmo jeito. Meu avô não vendeu o sítio, né? Então é nosso ainda. E a mangueira coloca, a gente chama lá de manga coco. Tem a coquinha, né? A gente chama de coco. Eu não sei se esse é o nome. Mas, irmãos, ela dá uma manga enorme assim. Mas é enorme. É surreal o negócio que você vê. Tanto é que se ela cair, se você deixar ela cair, ela não fica inteira. Então é o peso dela, né? De onde ela cai. Você não pode ficar embaixo, né? Você vai lá de bobeira e uma manga cair, se acertar já era, né? E ali, num terreno lá em Sergipe, que beleza. Você sabe que todo terreno que tem frutífero, tem árvores frutíferas, já tem outro valor, certo, Wildes? Diferente do terreno deserto. Quanto vale um terreno deserto? Sem nada. Né? Mas um terreno plantado, cuidado. Então você vê o que Deus está querendo nos ensinar, né? Ele pega uma metáfora fácil de ser conhecida e ser pensada, considerada, uma árvore, para nos ensinar que o justo tem firmeza na palavra como as raízes de uma árvore. Uma árvore precisa de raiz. Quanto mais alto, mais raiz. E vocês só conseguem, a árvore só consegue estar em pé e resistir a ventos, a tempestades, a toda situação difícil por causa da estrutura da raiz, da profundidade da raiz, a firmeza que a raiz garante naquele tamanho e peso todo em pé. Ele quer nos ensinar sobre a beleza da santidade espiritual como a beleza das árvores. Cada árvore tem sua beleza. E lá a gente não se cansava, não se estressava em ver os formatos. Estou lembrando aqui agora, de algo que acontecia entre eu e meus irmãos. A gente ia para o sítio cedo, na época no outono, e a gente levava o carrinho de mão para voltar para casa cheio de fruta, né? Você imagine, tem que ser mais de um carrinho de mão, porque você pegava 2, 3 jacas, já enchia o carrinho inteiro, né?
aí manga, aí caju, aí coco, você imagina, era uma festa. Às vezes a gente ia 2 vezes, ia todos os dias e a gente dava para os outros, porque era tanta abundância, né? E eu lembro que quando a gente então ia tirar, assim, logo rapidamente os olhos encontravam os frutos mais bonitos. O caju mais bonito, a manga mais bonita. Aí a gente tinha aquela coisa de, esse é da minha mãe. Aí tirava uma coisa para levar para a mãe. Essa dele, eu nem me lembro se a gente entregava para ela. Era o que a gente separava lá, né? Isso aqui é da minha mãe. Separava o cajuzão. Coitado da minha mãe. Cada filho, 7, levando 7 mangas. Olha, esse fui eu que escolhi para a senhora. Eu escolhi esse. Era chupar 7, coitado. E se fosse da grandona, né? 7 não dá, né? E a gente se divertia lá. Cajueiro, cada um com um desenho. A beleza das árvores, as cores das folhas, né? Não se cansam. A jaqueira, cada jaqueira com um formato também. Cada mangueira também. Manga rosa, tipos de manga rosa. Tinha uma lá, que eu não sei se chama rosa, fui eu que plantei, e ela tem uma cor roxa. Não era rosa a cor dela, mas ela tinha o formato da manga rosa, tudo bem parecido, até a carne dela, mas a cor da casca era roxa, linda a manga. E Deus está nos ensinando sobre a beleza espiritual com a beleza das árvores. Também está nos ensinando sobre a vitalidade espiritual duradoura como a vida das árvores. Eu preciso ter uma vitalidade espiritual duradoura. Ser crente, ser o justo é quem tem essa vitalidade espiritual duradoura. Também está nos ensinando sobre o crescimento e desenvolvimento na imagem de Cristo como o crescimento das árvores. E, por fim, a frutificação espiritual como o fruto das árvores. Então veja como é fácil a linguagem. Ele trouxe uma linguagem universal, além daquele tempo da escrita, para todas as épocas, para todas as culturas. Você pega uma linguagem dessa e leva para o mundo inteiro, e todo mundo entende facilmente o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que uma pessoa justa é uma pessoa que tem essas qualidades. A palha, irmãos, só tem casca, significando a pessoa sem vida, sem forma e beleza. Uma palha é sem forma e beleza, significando as pessoas que não têm um modelo de vida digno, bíblico. O seu modelo de vida é sem forma, é sem beleza, porque não tem um modelo de vida bíblico, seja qual for a área. A palha não tem raízes, significando a pessoa sem o fundamento de toda a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o vento leva a palha, né? Nesse sentido. A palha não tem fruto, significando a pessoa inútil. Veja bem isso aqui. A pessoa que não tem utilidade e a pessoa que nunca dá satisfação. O que é a palha? É uma pessoa, não importa a idade, se é um bebezinho, se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso, é uma pessoa que não tem utilidade bíblica e nunca dá satisfação, ou seja, não é motivo de alegria, de prazer para ninguém que pensa biblicamente, e às vezes nem que não pense biblicamente, especialmente para Deus. Ela não dá prazer para Deus. Essa é a palha. Por isso que ele faz esse contraste. Nós vamos avançar depois nos próximos sermões a respeito. Eu só estou apenas introduzindo, né, preparando vocês. Mas a palha não tem fruto, não dá prazer, não dá alegria. Por isso que é tão importante a gente se conhecer à luz da palavra de Deus. Então, sobre a característica do fundamento na palavra. A árvore, ela tem raízes, né? Tem raízes que se aprofundam para buscar
para sustentar todo aquele tronco, todo aquele caule, toda aquela copa enorme. E ela tem tanta riqueza ali porque ela também dá fruto, mas ela também dá sombra, e ela também protege. Tem animais aves fazem seus ninhos, animais que sobem e dormem lá e vivem lá de árvore em árvore para se proteger de outras, né? Você vê que riqueza é a lição de você olhar e contemplar a árvore, e o que Deus está dizendo para nós a partir disso, né? Então suas raízes profundas estão sustentando tudo isso e abençoando incalculavelmente. Aí você tem essas raízes com a finalidade de buscar o alimento profundo, a água, né? A árvore se alimenta por meio das raízes. Então, o justo é assim, ele se firma na palavra, ele se alimenta da palavra, ele mata a sua sede na palavra, ele é uma espécie de sombra, de lugar de descanso para outros que estão sobrecarregados e cansados e surrado pelo sol escaldante da luta da vida, do pecado, seja o que for. Ele é sombra para outros por meio da firmeza na palavra, no conselho, no aconselhamento, no ensino, na instrução. Ele é bênção para outros. Ele é como sombra, ele é como proteção, como lugar de proteção. A sua firmeza, o seu alimento, a sua nutrição, a sua vitalidade, as raízes têm essa mensagem, têm esse significado. Jesus levou isso tão a sério que ele deixou uma parábola do semeador. A gente meditava esses dias lá em casa. A parábola do semeador. O semeador saiu a semear, Jesus diz. E quando ele semeou, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra caiu em solo rochoso. Outra caiu entre espinhos. E outra caiu numa terra fértil. Muitos não entendem, até os discípulos não entendem. E aí Jesus explica: o semeador sou eu. Ele é o semeador. Quem é que está nos falando agora? É Cristo. Ainda que o vaso seja esse, tão frágil, tão quebrado, tão indigno, mas é Cristo. Cristo é o semeador. A semente é o Evangelho. É a mensagem do Evangelho de toda a palavra. E o terreno é o nosso coração, é o coração humano. À beira do caminho, ele diz que é aquele tipo de pessoa que ouve sem o devido respeito. São pessoas que não têm consideração nenhuma com a palavra. Então, o que é plantado ali, as aves comem. Jesus explica: é o diabo que vem e tira o que foi plantado. O diabo veio e tirou, porque a pessoa não considerou, não guardou a palavra. O terreno rochoso é aquela pessoa, porque terreno rochoso, não sei se vocês já prestaram atenção, eu tive o privilégio de crescer prestando atenção nessas coisas, né? Então, semente, quando ela cai em terreno rochoso, ela brota logo, germina logo, cresce logo, é um crescimento rápido, mas como não tem raiz, porque é rochoso, não vai enraizar, logo seca, logo morre, não tem raiz. Então ele diz que é a pessoa que recebe a palavra com muita alegria, mas que não considera, não cria raiz, não se aprofunda, né? Aí se você perguntar assim, por que não se aprofunda? Jesus dá outra parábola para nos ajudar sobre isso aqui. A outra parábola é sobre os dois construtores, o prudente e o imprudente. O prudente construiu a casa sobre a rocha, o imprudente construiu na areia. E Jesus diz: transbordaram rios, sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa. A casa rochosa, construída sobre a rocha, não caiu, mas a casa na areia caiu, sobre o mesmo vento, a mesma tempestade, os mesmos problemas. E aí Jesus explica: quem ouve a minha palavra e as pratica é alguém construindo na rocha a sua casa. É como alguém construindo na rocha a sua casa. Já quem ouve e não as pratica, ouviu a mesma palavra, a mesma mensagem, e não as pratica, é a pessoa que constrói a sua casa sem fundamento. Ele está ouvindo, está aprendendo, mas não está vivendo, não está guardando. Então não há nenhuma segurança na sua vida, não há nenhuma, porque não está vivendo o que está ouvindo. Então, a semente que cai em terreno rochoso é isso, é a pessoa que ouviu, se empolgou, teve muita alegria, mas não para viver de fato e se aprofundar naquilo e se firmar na rocha. Logo vem a perseguição, aquelas coisas, e a pessoa se escandaliza, e o sofrimento. Eu imaginei que seguir a Cristo ia me dar um passeio no parque. Não é um passeio no parque, é uma vida difícil. Então a pessoa não se firma e ela abandona. O terreno espinhoso, cheio de espinhos, é a pessoa que tem cuidado com as coisas da vida, dessa vida, trabalho, sustento, o que vestir, o que comer, onde morar, saúde, filho, criação de filho, enfim, só que exageradamente, de maneira a desenvolver uma ansiedade pecaminosa. Não é uma vida que é diligente, mas sem perder de vista a sua dependência de Deus, sempre contando com a sua providência. Não é uma pessoa assim. Ela salta para o exagero. Não é uma pessoa negligente, dizendo: eu estou confiando em Deus, e aí fica de braços cruzados que Deus me dê. Não é isso. Mas é uma pessoa que tem cuidado excessivo. Ela sufoca a palavra por conta dessas preocupações excessivas. É o terreno entre os espinhos. Já o último terreno, que é um terreno bom, é aquele que é bem preparado. Ele é limpo, ele é adubado, e ele está pronto para receber a semente, e ele vai germinar. Não é nada disso, não é nada dos outros. Não é uma terra à beira da estrada, não é um terreno rochoso, não é um terreno cheio de espinhos, é um terreno bem preparado. E esse bom terreno, quando a semente cai, ele frutifica, né? A planta ou semente germina, a planta nasce, cresce e produz. E como eu cresci nesse ambiente, então nós tínhamos lá um terreno fértil, muito bom, mas se não fosse cuidado ele ficava estéril, né? E crescia de tudo, e era um terreno cheio de espinho. E só tinha uma forma para plantar, e eu plantava, irmãos, e plantava muito, dava muita coisa. Coco, de cada 3 meses, eu já disse a vocês, uma média de 2 caminhões de coco seco a gente tirava só de um sítio, que era do meu pai, né? Da minha avó tirava mais do dobro. A mandioca a gente plantava lá, só para vocês terem uma noção, né? Eu vendia a mandioca perto de meio-dia, 1h eu estava na escola, 5h eu saía da escola, ia para o sítio de bicicleta, tirava a mandioca e vendia à noite antes da janta também a segunda parte. Quando a gente ia colher, eu vendia todos os dias 2 sacos, uma média de 50 quilos cada saco, 100 quilos por dia. Então você imagina aí quanto a terra produzia, né? Mas para ela produzir assim, no tempo certo, a gente arava tudo, limpava tudo, depois vinha com adubo. Meu avô criava gado, então a gente já pegava lá, chamado esterco, né?
e a gente já fertilizava aquilo tudo. Às vezes usava o adubo chamado 10-40, né? Dependendo da necessidade, e ia plantando aquela imensidão, mas limpava, e depois que plantava, preparava tudo, a gente ia ainda observar. O domingo passado a gente almoçou uma colheita aqui do Pablo, não foi? Alface, coentro, mostarda, num terreno pequeno, assim, 1.600, 1.800, mas dá para já plantar um monte, né? Aí você vê, tem que ser esse processo todo, né? Tem que limpar, tem que preparar, tem que não sei o quê. Então o ponto foi, até Sofia, quando a gente estava na meditação lá em casa, ela já antecipou o significado do último terreno e disse: o último terreno é o coração que Jesus preparou. É isso mesmo. Porque lá no sítio, o terreno não ficava pronto para ser plantado de uma hora para outra. Deus colocou o homem no jardim para cultivar, para cuidar. E você observa aqui, em qualquer lugar você vê, nós temos um terrenão aqui. Eu soube que antes da minha chegada já plantaram milho aqui, um monte de coisa, que estava cheio aqui, não é isso? Dá para plantar, mas como ninguém plantou, o que é que tem? Tem um mato que sempre teve. Então, o seu coração, para ser bom, somente se Cristo preparar seu coração. Ele tem que tirar o coração de pedra, ele tem que colocar um coração novo, e ele tem que preparar esse coração novo. Ele é o semeador. Então, o fundamento na palavra começa com a própria ação da graça de Deus em Cristo, preparando o nosso coração. Nós vamos falar mais sobre isso mais depois, né? Outros sermões, mas essa é a lição. Então, para você ser uma pessoa justa, uma pessoa sólida como uma árvore, uma pessoa enraizada, firme, frutífera, você precisa da graça de Cristo em você. Qualquer criança aqui nossa precisa da graça de Cristo nela. Por isso, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Repreende, corrige, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão as sãs doutrinas, e como quem sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. E escolherão os líderes segundo as suas próprias concupiscências pecaminosas. Tu, porém, permanece fiel. Prega a palavra. Nós temos que ser assim. E nós que estamos ouvindo, temos que ouvir a palavra com o respeito que Deus merece. Sem preguiça, sem incredulidade, sem desânimo, humildemente. E se ao ouvir, eu não estou ouvindo ao meu Salvador, ao meu Senhor, a Deus, eu estou endurecendo o coração, não está desenvolvendo conversão, prazer, eu tenho que clamar: Senhor, não me abandone, transforma a minha vida. Eu não posso ouvir a palavra e traduzir tudo isso em algo orgulhoso, como quem, isso aí não é comigo, eu não preciso disso, eu não sou assim e tudo mais, e aí não me quebranto. Não, eu tenho que, ao olhar para essa verdade, nós pais com nossos filhos, ao olhar para essa verdade, entender, nós não somos capazes de mudar o nosso coração em um terreno fértil, que vai ouvir e a palavra vai enraizar, ela vai brotar, ela vai frutificar, vai nascer. Não, não tem esse poder. E reconhecer que eu preciso que Cristo, que não tem obrigação de fazer, Ele me purifique de todo pecado. E Ele tem prazer de purificar. E eu tenho que olhar para Ele, clamar para Ele, confiar nele. E ao ouvir a voz dEle, não endurecer o meu coração. Não resistir. Pelo contrário. Outro salmo
que faz um paralelo com o Salmo 1 aqui, é o Salmo 92. Até pensei em a gente cantar o Salmo 92. Vamos comigo lá nesse Salmo para vocês verem que beleza, irmãos, nós temos ali. Salmo 92. Esse salmo foi escrito para ser cantado no dia de culto, no domingo, no dia de descanso. Olha o título aí, Salmo, Cântico para o dia de sábado. Na verdade, seria dia de descanso, a melhor tradução, né? Que é a palavra lá da Shabbat, dia de descanso. Não sábado, como aqui no português, o dia de ontem, né? Mas Shabbat, dia de descanso. Então ele diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores, né? O Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa. Vocês viram o que é o dia de sábado? É um dia de culto o dia todo. Esse título aí, não o negrito, hino de gratidão a Deus, não é esse negrito. O título original dele, o texto bíblico, é esse aí em itálico abaixo. Esse está na Bíblia hebraica. E aí você está vendo, olha, como é bom. Olha quem é o justo. Aquele que tem prazer em cultuar a Deus, em cantar a sua palavra, pensar nele, meditar nele, cantar os cânticos dele, de manhã e de noite, até a noite. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite. E atravessa a noite. É para começar a reunião cedo, de manhã, todo mundo aqui. Nós temos colocado a distância, uma série de coisas, a gente começar uma reunião de oração às 8 horas. Depois um estudo da palavra, chamam de EBD, Escola Bíblica Dominical, mas a gente está estudando a palavra, meditando, medita dia e noite, meditando. Aí vem, emenda com o culto, aí no almoço, sem parar, no Senhor, conversa, tira dúvidas, conversa sobre o assunto do sermão ou qualquer outra doutrina que veio, e assim vai. É prazer um irmão com o outro, e depois já emenda com estudo com as crianças ali, leitura, as dinâmicas que a gente faz, né? Brincadeira ali do Bezuzá, sempre sobre a palavra e tudo mais. Inclusive, abrindo parênteses, as mulheres estão na frente, viu, homens? Estão fazendo vergonha. É algo maravilhoso. Então veja, olha o salmo. Aí, sobre essa firmeza, lá no verso 12, ele vai dizer depois de tudo isso, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Somos nós, essa reunião pública e solene. Aqui não é mais a casa do Senhor. O templo físico passou. Ele era uma mensagem sobre nós como templo do Espírito Santo. Mas você não vai viver essa bênção que é ser o justo plantado na casa do Senhor, vivendo outro padrão. Domingo eu vou viver como eu quero, do jeito que eu quero, eu vou cultuar sozinho em casa. Você não está sendo casa do Senhor na casa onde Deus te chamou. Não está. Então, é nesse sentido que ele está colocando. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios. Átrio é uma palavra que dá a ideia de lugar da casa mais íntimo, né? Geralmente nós consideramos a cozinha da casa, né? Quando a intimidade de uma família com outra desenvolve a esse ponto, uma das coisas que a família convida é: venha para minha casa comer comigo na minha cozinha. Não diz essa frase, mas é isso que acontece. E aí come juntos. Já é intimidade que avançou até ali. Então, nos átrios de nosso Deus, na velhice darão ainda frutos. Olha como é o justo. A gente vai vivendo a palavra de Deus, a alegria em Deus, enraizado na palavra,
até se aposentar. Depois que se aposenta, aí está liberado para viver de qualquer jeito. Não é assim? Não é assim. O justo vive frutificando até na velhice. Nós temos uma cultura incrédula de dizer bem assim, está ficando velho, está ficando cansado. Como? Nosso corpo físico realmente se desfaz, se desgasta, mas isso não pode influenciar a nossa relação com Deus. Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não destruídos, angustiados, porém não desamparados, oprimidos, porém... Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele está falando do corpo, né, dele se desgastar, adoecer, o interior se renova. Nós não podemos ter essa incredulidade do mundo: eu estou chegando na velhice e agora estou cansado para tudo. Como? O corpo físico a gente entende, não é disso que a gente está falando. Estou doendo, tem isso, tem aquilo, ok, mas você está como com Deus? Desanimado também? Não, não pode. Tem que estar com o sofrimento. Não estou sendo insensível para o sofrimento do tempo presente. Tem preocupações, tem sofrimento, tem uma série de lutas que são compreensíveis. Mas na velhice ainda dá fruto. O justo, ele continua com Deus. O justo continua crescendo no Senhor, se animando no Senhor, se renovando no Senhor, avançando, não estagnando nem retrocedendo, mas avançando. Eu vi a vida do meu avô assim, já falei para vocês. Eu vi a vida dos meus presbíteros até a velhice, a partir assim, firmes no Senhor. Tem poucos meses que minha mãe veio aqui, e eu não sei se eu contei isso para a Mônica. Teve um dia que ela passou a semana com a gente, teve um dia que a gente foi sair, a gente passou o dia todo em casa, era um dia frio, não sei o que, e eu daí inventei resolver algumas coisas na rua, aproveitei para comprar uma farinha para fazer pirão, ali naquela casa Nordeste, depois do Banco Itaú, mais para cima assim, aí tem a papelaria Arco-Íris, tem uma casa Nordeste ali para aquele lado, né? Eu dei a volta com ela e fui lá. Quando eu desci, parei o carro ali quase em frente à casa Nordeste, mais para o lado da biblioteca. Então você tinha que andar a pé poucos metros voltando. E numa árvore que tinha ali, quando nós saímos do carro, tinha um homem, aproximadamente uns 40 anos, 30 e pouco, meio bêbado, comendo alguma quentinha ali, e aí até ofereceu para a gente a quentinha, e a gente passou direto, foi até Casa Nordeste, comprou a farinha e voltou. Aí eu volto, deixo um pouco minha mãe para trás para eu dar a volta para entrar no carro pelo outro lado, abrir primeiro, né, e entrar no carro pelo lado do motorista. Quando eu levanto a cabeça, eu percebo que minha mãe voltou para falar com o homem que estava sentado lá na calçada. E a frase que eu ouvi dela foi: Deus não te fez para você viver assim. Você é de Deus, é em mais semelhança de Deus. Por isso Ele mandou Jesus para te libertar disso. Eu estava ali evangelizando, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que não falta é gente precisando da palavra. E eu esperei um pouco, minha mãe terminar, daí ela volta, entra no carro, a gente saiu e eu pensando. Minha mãe está fraquinha, vocês viram minha mãe, fisicamente. Quando diagnosticaram o problema dela, os médicos daqui, meus amigos, disseram: ela não tem 10% de chance. Não tem 10%. Eu disse isso para vocês. Ela está bem fraquinha, o corpo dela, veja como está. Mas os dias que ela ficou aqui com a gente, era a alegria nossa ali, a firmeza na fé. Todos os dias toda semana, aliás, a gente liga para ela, faz videoconferência. Ontem à noite a gente fez. Firme no Senhor, na palavra. Ela está na igreja agora, mas não está só por estar, eu tenho certeza. Mas por causa da vida de Cristo nela, por causa do seu Deus, do seu Salvador. Está partindo, eu sei que está partindo, mas ela sabe para onde ela está partindo. Até brinco com ela, né? Quando a gente conversa,
Quando ela estava aqui, eu perturbava que só. Mãe, está firme na fé? Claro que eu estou firme na fé. Ficava nervosa. Não sei, minha mãe. Como que não sabe? Eu digo, não sei, eu sei de mim. E eu sei de mim. Aí começava, cara, e eu perturbando ali com ela. Mas está firme mesmo? Eu quero saber, porque ela sabe, né? Pode vacilar. E ela já ficava ali meio ariçada. Foi para a igreja? Às vezes a gente chega à noite, aí liga para ela no domingo, eu pergunto, foi para a igreja? E ia para onde? Eu, calma, minha mãe. Foi ou não foi? Claro que fui. Fazer o quê? E o que é que faz na igreja? Ela fica brava. Não sei, minha mãe. Eu fui cultuar, adorar a Deus. E é só você que adora a Deus? Aí eu fico só perturbando ali, né? Mas ela sabe a intimidade que a gente tem. Firmeza no Senhor, alegria no Senhor, firmeza na fé. Mãe, a senhora sabe para onde vai? Claro! Onde é que a senhora vai? Ela está firme na fé. Então, na velhice ainda dá o fruto. Serão cheios de selva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É assim, o crente é crente no ventre, é crente quando nasce, é crente no primeiro dia de vida, na adolescência, na juventude, ele é crente. Na velhice ele é crente, ele não deixa de ser crente, as circunstâncias não mudam o crente. Não é a pobreza, nem a riqueza que faz o crente ou deixa de fazer. Não é a juventude, nem a velhice. Ainda que a Bíblia fala que realmente o nosso homem exterior ele chega nessa. Mas veja como ela destaca essa vida espiritual pujante. Ela diz que até os jovens se cansam. Olha como é a vida. Na vida, se você não tiver a Deus, até jovem você se cansa. Que seria o momento de maior vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem? O jovem? Não, qualquer idade. Não importa a idade. Quem espera no Senhor renova as suas forças. Correm com asas, não se cansam. Caminham, não se fadigam. São como as águias. Renovam as suas forças. Então, o foco aqui do Salmo está num plantio saudável, o terreno preparado por Cristo, plantado por Cristo, por Deus, firmado na rocha que é Cristo, por meio dessa palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé também é comparada com a árvore, né? Que cresce, que aprofunda as suas raízes. Por isso que nós temos que ter fé madura já nas crianças da nossa igreja. Fé madura, as crianças santificadas, para se tornarem adolescentes e jovens santificados na palavra, firmes, que não se abalam, permanecem para sempre. Então nós somos chamados aqui a meditar na palavra, a orar com profundidade, a cultivar a nossa fé à medida que enfrentamos os ventos, porque são muitos os ventos, são muitos os problemas, são muitas as lutas, mas é nos firmar no Senhor, na sua palavra, porque os ventos virão. A casa na rocha, vieram os ventos, as tempestades, a chuva, transbordaram os rios, deram com ímpeto para mostrar a linguagem agressiva que é a luta nessa vida para ser cristão. Deus colocou um pastor presbiteriano na Suprema Corte Federal do nosso país, não é? Colocou lá. A gente tem cobrado dele falar, cobrar e tudo mais. Ele começou a fazer algumas coisas, dar mais evidência nisso. O que é que aconteceu essa semana? Vocês souberam? Polícia Federal vai lá investigar o pastor. Não tem nada a ver com justiça. São covardes, miseráveis,
extremamente covarde. Eu penso essas pessoas que chegam poderosas para... Não acho que são corajosas de fato, não. Elas são covardes. Corajosa é minha mãe. Corajoso era Pedro, era Paulo, João Batista. Corajoso é aquele que depende do Senhor, ainda que clame dizendo: Senhor, eu estou fraco, minha força é o Senhor, se o Senhor não me der a sua força, esse é o corajoso. Mas esses assim, tudo covarde. São tão covardes que usa injustamente, usurpa o poder, a posição, por covardia. E precisamos orar e tomar todos os cuidados, porque as coisas vão avançar. E cabe a nós, com o Evangelho, que é a salvação, não é um espectro político, mas o Evangelho. Precisamos do Evangelho em todas as áreas. O Brasil está estruturado em tudo menos no Evangelho. É só você observar tudo que é mais importante de poder. Por exemplo, questões políticas, concursos, que mais? Pré-vestibular, tudo que é estrutural para a vida. Quando é que acontece? No domingo. Você observa que é uma coisa, já dizendo, não é um sistema para crente. A gente vai ter que mudar isso aqui. Até que mude o dia. Por quê? Por causa do Senhor. Vamos mudar esse dia, porque Deus é para ser respeitado no dia dele. Para pôr política, eleição em outro dia. Concurso em outro dia. Mas eles já estão dizendo, olha, vamos ver se a gente só pode aprovar alguém que é contrário à palavra. Para a política, para a justiça, que vai aceitar essa coisa de tudo acontecendo no dia que Deus disse que não é para acontecer. Você vê como é que está a estrutura, né? Tudo fora da palavra. Para deixar claro, olha, aqui o sistema todo é sem a palavra. Então nós vamos ter que trabalhar muito ainda. Não vamos? Fomos aceitando ao longo do tempo que padrões da sociedade fossem fundamentados fora da palavra. E estamos onde estamos. Mas o Evangelho é muito mais poderoso. Roma era assim. E o Evangelho ruiu o poder de Roma. E é com esse mesmo Evangelho, vivendo, irmãos. Se nós influenciarmos positivamente onde estivermos, não estou dizendo que você tem que ser juiz do Supremo, não precisa todo mundo ser juiz do Supremo Tribunal. Você só precisa ser crente onde você está, só isso. Eu e minha esposa sermos exemplo para os nossos filhos. Nosso conselho ser exemplo para essa igreja. Toda a igreja sendo exemplo um para os outros, para o bairro, para o visitante que vier, etc. Todo mundo na mesma fé. Precisa disso. E Deus vai nos usando como Ele quer. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. E Ele foi usando vidas. Nós temos uma outra característica aqui, eu estou querendo já terminar para não avançar, mas eu separei todas que eu citei lá no início, viu, irmãos? Que é a forma e beleza da árvore, que nos ensina aqui uma vida ordenada e frutífera. Nós falamos que a árvore é cheia de folhas, no tempo próprio mostra vitalidade e beleza, sempre que é o tempo dela frutificar, ela frutifica, né? Então, o justo reflete essa vida santa e frutífera. Esse é o sentido. E esse fruto, podemos falar no plural para falar das virtudes espirituais, mas podemos falar no singular porque a palavra de Deus já ensina sobre o fruto do Espírito. Esse fruto não é resultado da inteligência humana, mas da graça de Deus. O fruto do qual está se falando aqui é um resultado da graça de Deus. Não tem a ver com nossas habilidades, mas com a relação de Deus conosco. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um fruto com essas características. Você viver essas características é uma ação divina em você.
mas você e eu já nascemos de novo. E eu quero crer que todos nós aqui estamos dando evidência que nascemos. Porém, por que não vivemos esse fruto do Espírito? Por que não vivemos ainda essas qualidades espirituais? Por uma decisão voluntária de nos submeter ao padrão do mundo. Por isso a exortação de Deus para nós é: você morreu para esta vida, abandone esta vida e venha para o padrão de Deus. Porque onde não há amor bíblico, alegria bíblica, paz bíblica, longanimidade bíblica, onde não há, enfim, domínio próprio, todas essas virtudes, não dá para dizer que há evidência de salvação. Quando a igreja de Corinto viveu assim, Paulo exortou e disse: meus irmãos, abandona esse padrão, porque vocês não nasceram para isso. Vocês foram criados para viver assim. E aí ele descreve a vida em santidade. É o que Deus tem nos ensinado. Eu vou já mostrar uma coisa bem curiosa. Eu acho que uma das questões centrais do que nós estamos vendo em relação ao justo e o perverso, o justo e o ímpio. Mas guarde isso. Em meio à cultura que exalta resultados no homem, nós somos lembrados que as qualidades espirituais são do crente por causa de Deus nele, por causa da graça de Cristo nele. Ele é como árvore plantada, e quem planta? Deus. Semeador é Cristo, saiu a semear. A árvore, nós somos árvore plantada. Quando Jesus vai falar algo parecido em outro lugar, ele diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Então veja, nós somos ramos dele. Não há nenhuma parte da Bíblia colocando o mérito em nós. O mérito está nele, o mérito está na graça. Então nós estamos falando de outra coisa. Árvore plantada por Deus, que dá o seu fruto. Dá o fruto no silêncio da leitura, uma vida particular, simples, dá o seu fruto. O Dalila não está aqui hoje para confirmar isso, mas houve um período lá na nossa igreja que Deus como que renovou a igreja. E aí várias conversões foram acontecendo. Eles estão revivendo isso lá, inclusive. Eu tenho sabido de tanta gente que se converteu lá. Inclusive de uma família tradicionalmente católica, muito rica, e agora estão lá frequentando a igreja, visitando, interessando, muita gente que se converteu lá. E nesse período, eu era adolescente, tinha um camarada que ele se achava o Rambo. As crianças aqui acho que não sabem o que é o Rambo não, né? O Sylvester Stallone. Né? E aí o camarada deixou o cabelão crescer, colocava uma fita verde aqui, né? Aí colocava um shortão, bermudona verde do exército, bem o estilo do Rambo mesmo, né? E saía na cidade, com tatuagem aqui toda, sem compromisso com nada, vivia na promiscuidade. Eu tinha medo da turma, quando eu via ele e os outros, eu já ficava com medo. E de repente a gente está num culto na igreja, entra esse pessoal todo, o grupo do mal da cidade entra lá. Rapaz, o que é que esse povo vem fazer aqui? Daí a pregação do evangelho, esse pessoal se converte. Aí um conta para o outro os pecados todos. Eu traí você, eu fiquei com a sua namorada, o outro também fiquei com a sua, aí aquela bagunça toda, eles já foram se confessando ali e tal, e Deus converteu todo mundo. Eu digo, não é possível. E esse camarada mudou de um jeito, um cara trucado, orgulhoso, não sei o que, virou um homem tão piedoso. Eu estou lembrando dele porque ele voluntariamente assumiu a contabilidade da nossa igreja.
Fomos pagar para ele, demos uma oferta lá no início do ano, porque insistimos, porque ele não quis. Ele é contador, ele tem o próprio escritório. Somos amigos desde cedo. Meu terreno que eu comprei, eu vendi a ele quando ele se converteu e casou, eu vendi para ele fazer a vida dele, né? E ele está lá vivendo, agora está com um problema, é Paxo, que fica tremendo? Paxo, né? Problema do Paxo, coitado. Mas crente, firme no Senhor. Aí essa semana eu ligo para ele, tinha umas coisas para a gente resolver, ele resolveu tudo numa paciência. Irmão, tem isso assim, assim, como é que eu faço? Eu ligo para a Receita Federal, peraí, quer me passar a senha? Passo, foi lá, um momentinho, pronto, isso aqui está resolvido. Mas não vai dar para pagar porque atrasou, então a Caixa bloqueou o pagamento. Aliás, o sistema bloqueou o pagamento, mas paga pela Caixa. Eu não tenho conta na Caixa, a igreja não tem. Quer passar o dinheiro para mim, eu pago aqui? Sim, senhor. Numa paciência, foi lá e fez. E sabe por que ele faz isso? É servindo ao Senhor com alegria. Por causa do Senhor. A gente até falou, vamos ter que dar uma ajuda a ele, alguma coisa que ele não quer receber e tal. Mas olha, no silêncio, lendo a Bíblia, orando. Anos depois, o filho já criado, tinha mais ou menos uns 11 anos, eu acho, a criança. Aí esse irmão, a esposa do nada traiu. Traiu e tal, e foi aquela coisa, aquela confusão. Ela da igreja, disciplinada. Depois da disciplina foi expulsa, porque ela não quis abandonar o pecado. Esse irmão sofreu, irmãos. O povo da rua falando, aquela coisa toda. Esse irmão sofreu só. E eu acompanhei esse irmão todos os dias. Eu trabalhava na capital, morava na capital, mas a família me pediu para estar na casa dele com ele, porque ele sofria de epilepsia, então para eu ajudar até eu sair o divórcio e tal, para não dar o abandono lá. E eu fiquei com ele e eu vi uma disciplina. Ele já deve ter lido a Bíblia toda mais de 40 vezes, só para você ter uma noção, mais de 40 vezes. Dava 17 horas, poderia chegar na contabilidade dele o prefeito da cidade, o governador, o presidente, ele não estava nem aí, ele fechava, ele dizia a todos. Ele era sócio com a irmã dele poderia, a irmã não é crente, é espírita, poderia dizer o que fosse a partir das 17 horas, ele dizia, 17 horas eu me tranco ali para orar, não quero mais ninguém falando comigo, não adianta chamar, e não adiantava mesmo, podia ser quem fosse. E ele passou toda essa dificuldade, divórcio, as falas todas, falatório, em oração. 17 horas ele se trancava com oração, leitura da palavra. Eu tinha que esperar, depois eu ia com ele para a casa dele. Aí 19 horas em casa, jantava tudo, depois ele devocional, vida de oração, leitura da palavra. E até hoje é assim. Uma vida firme, você percebe? Uma vida firme na palavra, não é inconstante. Não faz isso uma hora só, um dia só. É uma vida assim. É alguém que se encontrou com Cristo. Ele frutifica. Ele é estável. A pessoa permanece. O fruto é duradouro. Não é algo passageiro, não é efêmero. E é assim que nós devemos ser também. Diante de todas as circunstâncias, as crises e tal, nós precisamos estar firmados no Senhor. Aí eu disse a vocês que eu ia destacar algo que eu considero de uma das lições mais importantes aqui, que é o seguinte: guardadas as devidas proporções, todo sofrimento que o não crente passa, o crente também passa. O crente é sujeito à pobreza, é sujeito à enfermidade, é sujeito a injustiças, né? Da mesma forma que o descrente. Mas o que a palavra está nos dizendo quando ela mostra essa comparação é o que Paulo diz quando diz: todas as coisas cooperam para o crente, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na vida do perverso, do incrédulo, não importa se ele vai estar na bonança ou na escassez.
Não importa se ele é saudável ou doente, nada vai despertar para Deus, nada. Já na vida do crente, não. Tudo fortalece em Cristo, tudo. Até como a meditação que nós tivemos na reunião de oração. Quando o povo de Deus engrossou mesmo, dobrou a posta, e Deus disse, não, você não vai viver assim não, eu vou humilhar o coração de vocês. E humilhou até que eles clamaram. Na vida do crente, Deus não vai viver rebelde, é isso que eu estou dizendo, mas Deus usa tudo de tal forma que sempre vai produzir o resultado positivo. Por isso que é alguém plantado por Deus e que dá fruto no devido tempo. E não há circunstância, seja boa ou ruim, que não produza um fortalecimento na fé, na palavra, na relação com Deus, com Cristo. Não há, porque ele está na rocha. E até quando ele cai, Deus vai lá, exemplo de Pedro, e humilha, e trata, e a pessoa reconhece. Não por si mesmo, mas porque ele está nessa nova vida em Cristo. E ele reconhece, e ele clama, e ele se humilha, e ele chora, e ele se arrepende. E Deus o perdoa, e ele se fortalece. E volta àquela luta mais firmado. Por isso que nós temos que nos conhecer, saber onde estamos, e também ajudar nossos filhos nesse processo. Criança crente é assim também. Ela está firmada no Senhor. Vou dar um exemplo sobre isso, como é importante toda a escritura na vida de uma criança. Eu soube da história, eu não cheguei a conhecer a criança, mas a igreja me contou, uma igreja aqui em São Paulo, de uma criança que estava internada, enferma e já desenganada pelos médicos. E daí, passando dias e dias lá, recebia a visita, né, dos irmãos da igreja e tudo mais. E aí teve um dia que o pastor foi visitar, e o pastor foi, quando chegou e viu a condição da criança, viu a criança, se emocionou. Ficou muito sensível ali com a cena, né, e se emocionou, e chorou, não segurou, e foi falar com a criança aos prantos. E aí eu soube que a criança, sem chorar, consolou o pastor e disse, pastor, não chore. Daqui a pouco eu vou estar com o meu Salvador. Vocês percebem? Daqui a pouco eu estarei com o meu Salvador. Ela está ali, mas ela está sabendo, está consciente, ela tem uma relação com Deus, ela está firme, ela está alicerçada na rocha, ela está enraizada. Ela sabe quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, para onde ela está partindo. Não é loucura, não. É verdade, é um relacionamento, é uma vida, é um estilo de vida. A pessoa é assim e vai dando fruto até a velhice. O testemunho cresce com os anos. A nossa vida, naturalmente, fisicamente, ela não cresce? Você deveria ficar preocupado. Uma pessoa que nasce, aí desenvolve até 5, 6 anos e tal, e não desenvolve mais, né? Eu tive um sobrinho que teve esse tipo de problema. Ele faleceu quando tinha 15 anos. Ele era 15 anos, um bebezão. Essa altura aqui, mais ou menos, bebezão. Não desenvolveu. Não é preocupante? Na fé, na espiritualidade, nas virtudes espirituais, o crente cresce e vai até a velhice, continua crescendo. Não estagna nem regride, mas cresce, frutifica, sempre frutifica. É como a árvore, né? E por último, o fruto é prova aqui da fidelidade divina. Quando nossa vida frutifica, significa que Deus foi fiel a Ele mesmo, a sua palavra, de nos plantar, nos dar o crescimento e nos fazer frutificar. O que vocês acham que Deus quer com um dia de culto, dia de descanso espiritual? Ele quer que nós aprendamos a amá-lo, a amar a sua lei, a aprender a nos relacionar com Ele, como igreja, uns com os outros. Porque você não consegue amar a Deus odiando o seu irmão.
E odiar não é só quando você está agindo contra a vida dele para matá-lo, não. É quando você não tem prazer de estar junto, para comungar mesmo. Não, eu só quero dominicalmente na hora do culto, porque não tem tempo de entrar nas particularidades de nada da minha vida e eu me expor demais. Isso é o mundo quem pensa assim. A igreja não é isso. E se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus a quem não vejo? Essa é a ideia de estar junto. É o dia de culto. E quando para aqui, eu continuo em casa, no meu particular ou em família. É o que Deus quer de nós. Então, o fruto aqui é a fidelidade de Deus. O que é que ele está fazendo? Ele está insistindo longanimamente, pacientemente, para que nós aprendamos a viver com ele. E a vivermos da fé como árvore, que se fortalece sob provas. Quando nós enfrentamos as provações próprias da fé cristã, a fé cristã se fortalece. Tem vários exemplos na natureza, né? Às vezes dos animais que já enfrentam as dificuldades para se fortalecer, das aves, das plantas. O mesmo é conosco. Não é que Deus é masoquista, não é isso. É que nós estamos nesse mundo manchado pelo pecado. E a qualidade da fé única é essa. À medida que você passa por diversas experiências, se você está na fé mesmo, você vai se santificando, você vai se fortalecendo, você vai se firmando, você vai se comprometendo mais no Senhor, você vai conhecendo mais, você vai vencendo o medo, porque o perfeito amor por Deus lança fora todo o medo. O perfeito amor por Cristo lança fora o medo, aí você vai perdendo o medo, a covardia, a vergonha, a timidez em relação ao Evangelho, e você diz com Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho, eu vivo, eu falo. Você vê, minha mãe sai de lá de Sergipe, vem visitar os filhos, a cabeça dela está em Cristo. Passa na rua, vê alguém, vem cá, palavra de Deus. A pessoa está firme, não se envergonha do Evangelho, o seu prazer é o Evangelho, por isso que ela não tem nenhum problema em dizer: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o padrão é esse, você quer? Não, então a relação comigo é esse padrão aqui. Quando nossa vida, irmão, demonstra consistência, amor, fruto de serviço, de submissão, de humildade, é como uma luz que proclama que Deus é fiel. Deus é fiel em me plantar, Ele é fiel em me fazer crescer, Ele é fiel em me fazer dar fruto. Então, quando eu frutifico as virtudes espirituais, quem está sendo louvado é Deus, é Jesus, é a graça de Cristo, porque transformou a minha vida. Que nossas ações, palavras, famílias, igrejas mostrem então essa fidelidade, comemorando-a em cada estação da vida. Imaginemos, irmãos, uma árvore majestosa, raízes profundas na rocha, copa bela e frondosa, sempre verde, mesmo em tempos difíceis, frutificando com generosidade, testemunha viva da graça que sustenta até os últimos dias. Esta é a imagem do Salmo 1, oposta à inutilidade da palha. Que cada um de nós permita que Deus que nos plantou e está trabalhando para o nosso crescimento e para a frutificação, continue fazendo esse trabalho e não endureçamos o nosso coração. Nos deixemos ser pastoreados. Quando você se rebela contra pregador, conselho da igreja, você está se rebelando contra Deus, você está mostrando a inutilidade da palha. Não façamos isso. Nos submetamos a toda a palavra, enraizemos na palavra, nos deixamos ser por Deus enraizados na palavra, frutificando, nos mantendo estáveis, perseverantes, testemunho vivo da fidelidade divina por meio da graça em Cristo. Que façamos isso
até a vinda de Cristo, para ouvirmos dele: vinde benditos de meu Pai. Pode ser hoje que estejamos preparados. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós somos uma igreja organizada neste bairro que está completando 10 anos de organização. E poderíamos, ó Pai, ter uma outra relação com a sociedade perdida, sem o Senhor, com preparo para falar de todos os temas que a sociedade tem carência e necessidade, testemunhando de Cristo, do seu Evangelho. Poderíamos, ó Pai, ter outros resultados, colher outros frutos. Mas o que ouvimos num autoexame mostra que nós temos vivido aquém do que a Tua Palavra tem nos ensinado em todos esses anos. Além disso, cada um de nós tem um tempo de experiência, uns maiores, outros menores. E há aqui os que têm quase 50 anos, 60 de igreja. E o que pedimos ao Senhor é que nos ajude a não vivermos incrédulos, desanimados, infrutíferos, inúteis, como é a palha, mas como uma árvore plantada na graça de Cristo, para que frutifiquemos, cresçamos, sejamos bênçãos para tantos, incontáveis bênçãos, para que por nosso intermédio Teu nome seja exaltado e glorificado pelas virtudes espirituais. Os pecados que ainda temos tido, Senhor, são muitos, são tantos. Clamamos a Ti, dá-nos a bênção de rejeitarmos, sentirmos nojo, reconhecermos, abandonarmos, cada um de nós, cada um de seus pecados, a começar em nós, na liderança, que isso aconteça com toda a nossa igreja, que sejamos uma igreja frutífera, cujos frutos da graça de Cristo sejam inconfundíveis e evidentes, sabedoria no falar, santidade nos relacionamentos, meditação constante da Tua Palavra, administração do tempo justa, de acordo com o Teu querer, para que nada roube o tempo que nós devemos ter com o Senhor. Como também não sejamos distraídos pelo pecado, por alegrias passageiras desta vida. Abençoe-nos, ó Pai, para que sejamos maduros na fé, sejamos pessoas firmadas em Cristo Jesus, ouvindo a Tua Palavra e praticando e guardando. Perdoe as negligências nossas durante todos esses anos. Perdoe, ó Pai, roubarmos o tempo do Senhor, investindo e administrando para outros propósitos. Perdoe, ó Pai, a demora em reconhecer pecado e se arrepender. Faça com que cada um aqui reconheça os seus pecados, que eu reconheça os meus, e assim toda a igreja esteja recomeçando no Senhor. Que sejamos humildes nesse
processo, entendendo que nós precisamos orar e clamar a Ti, pedir ao Senhor por purificação de todas as impurezas e renovo espiritual, porque é o Senhor quem planta e é o Senhor quem faz frutificar. Que isso não seja transformado em desculpa para endurecer o coração, mas com humildade reconhecer que é o Senhor quem dá vida, quem faz viver em santidade e novidade de vida, que a nossa força é o Senhor. E ao reconhecer e clamar, não duvidar de que o Senhor tem prazer em renovar, como o Senhor perdoou aquele povo rebelde ali no período de Jeremias e no período de Daniel e depois, um povo de dura serviço, mas todas as vezes que o Senhor humilhou o povo e o povo clamou, o Senhor pacientemente atendeu e fez o povo recomeçar. Dá-nos, ó Pai, a bênção de um recomeço, mas não com o orgulho, o pecado, a intenção pecaminosa de cairmos de novo. Que não tenhamos isso no nosso coração, esses pensamentos perversos, mas que seja uma confiança na graça tão santa que nos faça crer que podemos ser santos hoje e vivemos agradando o Teu coração hoje, agora, porque o Senhor é rápido, o Senhor tem pressa em renovar, em restaurar, o Senhor é misericordioso, é gracioso. Nós vemos isso na história humana, iniciada no jardim do Éden, quando Adão e Eva caem. O Senhor não demorou a procurá-los e não demorou a anunciar o Teu Evangelho em Cristo. E rapidamente, naquele momento, naquele dia, o Senhor restaurou a relação de Adão e Eva com o Senhor, mostrando como o Senhor é paciente, é gracioso, é bondoso. Qual é o desejo do Senhor? Os Teus pensamentos são muito melhores do que os nossos. E a vida que o Senhor pensa para nós é incomparavelmente melhor do que a que nós pensamos para nós mesmos. Oramos a Ti, reconhecendo que o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus. Amém.